Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 7 de maio, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai. De modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje Jesus nos faz uma promessa, a promessa de enviar o Paráclito, de enviar o Defensor, de enviar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Aquilo que parecia um motivo de tristeza, que seria a ausência de Jesus. Jesus estava partindo, depois de enfrentar o Calvário, depois de enfrentar a cruz, a morte, depois de aparecer ressuscitado aos seus discípulos. Vejam, os discípulos estavam vivendo tantas emoções, já eram tantos sentimentos ali no coração dos discípulos, quando de repente eles têm a notícia que mais uma vez Jesus vai partir. Aqueles corações se enchem de tristeza, ficam abatidos, ficam com medo, desanimados. Mas aquilo que parece um motivo de tristeza, de desânimo, na realidade, aí vem então a grande promessa, que é o envio do Espírito Santo. Aquele que traz a presença de Deus a todos os instantes, de forma onisciente, onipresente, aonde Deus vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, na sua presença viva. Então, vejam o tamanho da graça que é esta promessa de Cristo. Portanto, talvez, às vezes, aquilo que aparentemente para você parece uma derrota, parece a fraqueza, parece... Porque na realidade, quando sou fraco é que sou forte. Quando tudo parece perdido, quando mais uma vez parece para você que tudo está perdido, no fundo, é a partir dali que vem a grande vitória de Deus. Porque é somente com a presença do Espírito Santo que nós podemos. Sem a presença do Espírito Santo, nada é possível. Então, hoje o Evangelho nos faz refletir sobre isso. A maturidade da sua caminhada, de enxergar tudo com um novo olhar, de perceber tudo com uma nova forma e de que sempre entender que somente com o Espírito Santo é possível. Veja, no Calvário, na cruz, quase todos os discípulos, eles abandonam Jesus, eles traem Jesus, eles desprezam Jesus, eles são infiéis. Mas depois, com o derramamento do Espírito Santo, depois com o Pentecostes, veja o que acontece com os discípulos. É por isso que nós necessitamos todos os dias pedir o auxílio do Espírito Santo. Pedir que esse derramamento aconteça em nós. É isso que nós precisamos pedir no dia de hoje. Sozinhos nós não podemos nada. Vem, Espírito Santo. Todos os dias, durante todo o nosso dia, nós necessitamos pedir. Precisamos reconhecermos necessitados dessa presença e pedir, porque pedi e recebereis. Aquele que pede a presença de Deus, aquele que pede a presença do Espírito Santo, é aquele que tem
a presença do Espírito Santo, porque Deus deseja estar conosco. Agora veja, Jesus hoje fala do pecado, da justiça e do julgamento. O que significam essas três palavras? Primeiro, o pecado, ele diz, o pecado porque não acreditaram em mim. O que é o pecado? O pecado é exatamente quando nós não cremos. Porque, mesmo vendo, nós não queremos crer, exatamente porque nós não queremos mudar de vida. Né? Vejam, aqueles homens viram, por exemplo, Jesus ressuscitar Lázaro. Mesmo vendo Jesus ressuscitar um morto, eles planejaram o assassinato de Lázaro para que o mundo não acreditasse em Cristo. Mas eles viram, só que eles não querem acreditar, mesmo vendo não querem acreditar. O pecado está justamente aí, quando nós não queremos acreditar, exatamente porque acreditar traz consequências para a nossa vida. Acreditar, por exemplo, que Jesus está encarnado nos pobres, naqueles que sofrem. Isso traz uma mudança na nossa vida. É impossível ser indiferente. É impossível não entender por que mais uma casa precisa ser aberta. E entender que Jesus está no pobre, está naquele que sofre, entender esta verdade com o nosso coração, acreditar nesta verdade evangélica que a igreja, o magistério da igreja, que os santos confirmam, significa uma mudança de vida. Porque eu não posso mais olhar da mesma forma. Eu não posso mais ser egoísta e indiferente com essa situação. Eu não posso achar que abrir mais uma casa é muito. Então, eu prefiro não mergulhar nesse mistério e não acreditar nesse mistério para que eu não tenha que mudar a minha forma de ser. É mais cômodo, né? É mais um bem-estar para mim, uma tranquilidade, eu continuar naquilo que simplesmente me gera bem-estar e tranquilidade. Eu prefiro olhar para um Cristo que me gera comodismo, que massageia o meu ego, que me traz benefícios, do que olhar para o Cristo crucificado. Porque olhar para um Cristo pobre, porque isso vai exigir uma mudança na minha forma de ser. Por isso eu prefiro não acreditar ou não mergulhar nesse mistério, para que isso não necessite uma mudança de vida em mim. Isso é o pecado. É exatamente isso o pecado. O pecado é ver a verdade, mas não querer ver, porque eu não quero mudar de vida, né? Então, a justiça. A justiça é porque Jesus foi rejeitado pelos homens, mas foi glorificado pelo Pai. É exatamente isso. Nós não buscamos a justiça desse mundo. E com a presença do Espírito Santo, isso nos é revelado. Pai, eu te louvo e te bendigo, porque não revelastes essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas aos pequeninos. Né? Somente aquele que tem um coração pequenino é capaz de entender que a justiça não é feita pelas próprias mãos, né? Que a justiça não é a deste mundo, mas a de Deus. Não buscamos os aplausos, os reconhecimentos, a justiça desse mundo, mas a de Deus. E o julgamento, porque Jesus diz no evangelho de hoje, porque o chefe deste mundo já está condenado. O chefe deste mundo, o sistema deste mundo, aqueles que seguem, né, o chefe e o sistema deste mundo já estão condenados. Mas você não está condenado, porque você pode, no seu livre-arbítrio, decidir, né, a quem você quer seguir. O chefe deste mundo ou Cristo, né? Ou o Espírito Santo guiando a sua vida, as suas atitudes, a sua forma de ser. Né? Portanto, que o Espírito Santo nos auxilie nessa decisão no dia de hoje. Quem nós queremos seguir? O ter, o poder e o prazer, as vantagens desse mundo, a forma de ser desse mundo. Ou o olhar para o céu, para as coisas que não passam. Esperar simplesmente a graça e o reconhecimento de Deus, a justiça de Deus, o julgamento de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.